Aleluia. Amém, irmãos? Vamos para os nossos momentos de dízimos e ofertas. E muitas vezes nós criamos na nossa imagem um Deus que não é um Deus abundante, mas é um Deus que dá ali numa medida muito estreita. Mas a palavra de Deus nos dá claramente a imagem de um Deus abundante, um Deus realmente que derrama sobre as nossas vidas o suprimento que sobeja, e nós precisamos crer nisso. E nós dizimamos e ofertamos porque temos um Deus dessa maneira, um Deus que dá sobejando. Irmãos e irmãos, precisamos confiar no amor de Deus, no suprimento que Ele tem para as nossas vidas. E eu queria deixar uma leitura aqui, que é em João 6, o verso 12 e o 13. João 6, 12 e 13. É da multiplicação dos pães. Sabe, no natural não haveria comida. Naquele momento, haviam muitas pessoas e no natural não haveria possibilidade de alimentar tanta gente. Mas Jesus entra em cena e resolve a situação e expressa a abundância de Deus sobre as nossas vidas. E está lá, no verso 12 diz assim: depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora ajuntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Será que nosso Deus é um Deus pequeno? Será que nosso Deus é um Deus que fica restringindo bênçãos sobre as nossas vidas? Será? Aqui nós temos a imagem de um Deus abundante, um Deus que derrama de uma maneira sobrenatural, sabe? Mas tem algo aqui que me chamou a atenção nessa passagem, quando Jesus manda recolher as sobras. Você diz: ué, mas para que recolher sobra? Para que isso? Por que precisa recolher as sobras? Jesus poderia multiplicar quantas vezes quisesse. Sabe, irmãos, mas isso aqui chama atenção para que nós valorizemos aqueles milagres que Deus já derramou na nossa vida. Deus derrama milagres na nossa vida todo dia. E muitas vezes saímos da experimentação de um milagre, mas na semana seguinte já começamos a duvidar, dizendo: será que esse Deus vai resolver? Ora, irmãos, precisamos andar confiante que temos um Deus que sobeja na nossa vida, um Deus que derrama a bênção em abundância, um Deus que manda realmente a abundância do céu sobre a nossa vida. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos e ver tudo que Deus já fez sobre a nossa vida. Estamos aqui por um milagre da salvação, e o derramar da salvação de Deus sobre a nossa vida é o maior milagre sobre a humanidade. Mas Ele quer mais ainda, Ele quer te dar alimento, bênçãos naturais também, para que você experimente a vida em abundância, em todas as coisas. Que possamos olhar para um Deus que é um Deus amoroso e que quer derramar bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas. E nós viremos agora ofertar e dizimar, porque já houve o derramar da abundância de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Clame ao Senhor, Deus, em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor para abrir os nossos olhos, para reconhecermos todos os milagres que Deus tem feito na nossa vida. Ensina-nos a contar as bênçãos que o Senhor tem derramado, Deus. Livra-nos de ter uma imagem errada de quem Tu és, do Teu poder, da Tua
da tua misericórdia, do derramar da tua bênção sobre as nossas vidas, Deus. Queremos ver a plenitude de tudo que o Senhor tem feito por nós, Deus. Obrigado pela tua salvação, obrigado pelo sustento, pelo diário que o Senhor nos dá, ó Deus, para o alimento, para a vestimenta, para a moradia. Deus, tudo que tu tens posto na nossa mão, nós te agradecemos, Deus, porque tu és um Deus de abundância. E nós declaramos isso em nome de Jesus. A nossa vida é tua, Deus. Tudo que temos é teu. E queremos, ó Deus, entregar ao Senhor aquilo que o Senhor tem posto na nossa mão. E perdemos, ó Deus, o entendimento que temos a posse de alguma coisa na nossa vida. Tudo é teu. Em nome de Jesus. Amém. A maquininha está lá atrás, irmãos. Nós temos aqui o local para a colocação dos dízimos e ofertas. Podem vir. Você pode ofertar, dizimar com alegria no coração, porque você tem um Deus abundante. Em nome de Jesus, amém, amém. Pecado, superabundou a graça de Deus, e o fardo que era pesado, hoje não pesa mais, não pesa mais, não. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e o fardo que era pesado, hoje não pesa mais, não pesa mais, não pesa mais, não pesa mais, não. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Estende a sua mão para cá, ó Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos esses dízimos e ofertas, Pai, nós dedicamos ao Senhor, ó Deus, ao seu uso, ó Pai, nós abençoamos, eu abençoo cada um dos irmãos, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos a graça abundante e o suprimento contínuo do Senhor. Libera sobre cada um, segundo o coração, o desejo e a sua graça, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, a equipe de louvor também. Aleluia, aleluia. Que bênção você poder estar aqui, hein? Aleluia, aleluia. Eu não vejo problema quando você... Bom, é um problema, né? Eu confesso que não vejo tanto problema, mas é um problema. É um problema quando você não quer vir no culto. É um problema. Mas acho que é um problema maior ainda quando não querem deixar você vir. Aí é um problema maior ainda. Mas eu louvo a Deus que agora você tem uma medida de liberdade. Aleluia. Louvado seja Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu vou aqui dar os avisos. Oh, Espírito Santo, me ajuda aqui, Senhor. São tantos avisos, aleluia. Primeiro aviso eu esqueci de falar de manhã. Preciso que os irmãos aí, os discipuladores, líderes de célula, coloquem a informação para mim no grupo. O Douglas não está aqui agora, então os irmãos vão precisar me ajudar aí de uma maneira dinâmica, aleluia. Esta semana nós vamos terminar aqui a primeira parte, eu diria quase a última parte. Essa semana vai passar gesso aqui na sala do lado, aleluia. Então segunda, terça e quarta, na quarta-feira vai ter gesso já. Louvado seja Deus. Eu espero que semana que vem, ou se bobear ainda, quinta e sexta, os rapazes vêm aí, já instalam esse forro, e aí no final de semana que vem, no dia 31, eu gostaria de um multirão aqui dos irmãos, para nos ajudarem a pintar aqui essa sala nova, e a pintar ali a sala do berçário. Nós vamos reativar o berçário, um berçário self-service, aleluia. Você vai lá com o seu bebê, e você vai cuidar dele lá ouvindo a palavra, aleluia, louvado seja Deus. Aí nós precisamos dar uma cor. Confesso que aquela cor laranja, ela me incomoda muito, a gente tem que tirar aquilo de lá, louvado seja Deus. E aí nós precisamos de você, então nos ajude. Eu vou concentrar em você, Ale, se você tiver disponibilidade e disposição, não basta só disponibilidade, tem que ter disposição, né? Se o Luiz estiver aqui, ele vai fazer você trabalhar bastante, então tem que ter disposição. Você dá o nome para o Alexandre, principalmente os homens, para nos ajudarem aí, amém? Aleluia. Nós estamos no meio, na última semana, iniciaremos agora nossa última semana de jejum, 21 dias de jejum contemplando a Cristo, aleluia.
Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória de Deus, somos transformados, conformados. Quando você contempla o Senhor, você reflete a imagem do Senhor, aleluia, a glória do unigênito. Essa semana nós iniciaremos a última semana de jejum, louvado seja Deus, aleluia. Durante esse período nós estamos orando aqui no prédio, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 8h30, 1 hora apenas. Jesus disse para os discípulos: nem 1 hora podeis vigiar comigo. Nós vamos vigiar aqui orando 1 hora, e nessa 1 hora nós oramos e temos orado por você, em nome de Jesus, orado pela sabedoria do céu sobre você, orado para que o Espírito Santo derrame estratégias sobre você. Se você é um empresário profissional liberal, o Senhor vai abençoar você. O Senhor vai liberar os negócios para você. O Senhor vai trazer os clientes para você. Se você é funcionário de uma empresa, ainda não é um empreendedor, é um funcionário, nós estamos orando para que você salte aos olhos do seu patrão. Aleluia! Ele vai olhar para você e vai falar: eu gostei do Renan, eu não sei o que ele fez, mas eu gostei dele, eu vou abençoá-lo, eu vou promovê-lo, eu vou dar mais trabalho para ele, mais misericórdia, eu vou liberar recursos para ele. Você vai saltar aos olhos dos seus patrões em nome de Jesus, aleluia. E se você está desempregado, nós estamos orando para que não haja nenhum desempregado aqui. Aleluia, até o final do ano você vai testemunhar, você estará empregado em nome de Jesus, vai receber um salário digno para você, e o Senhor vai te abençoar muito em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Em contrapartida a isso, nós estamos até o dia 14, esse projeto vai até o dia 13, na verdade, até o dia 13 de novembro, nós estamos no nosso desafio 7 coisas boas que talvez você não sabia. Aleluia. Glória a Deus, temos enviado as mensagens para os nossos amigos, e as células, como dizem os jovens, está bombando. Aleluia. Toda hora eu recebo lá no grupo do líder 5 visitantes, 3 visitantes, tem célula multiplicando no meio da pandemia, é muito favor, aleluia, a graça nos alcançou. Tem célula para multiplicar que não tem líder em treinamento ainda, mas vai ter, nós estamos orando por isso. Então não pare de enviar as mensagens e convidar os seus amigos, os seus parentes, convida os inimigos também. A melhor coisa para você fazer é que ele encontre Jesus, ele vai deixar de ser seu inimigo, aleluia. Convida também para estar na célula enviando essas mensagens, e no dia 14, então as mensagens você vai enviar até o dia 13, no dia 14 de novembro, nós teremos o último encontro do ano, aleluia. Agora aqui está o povo de Itupeva, né? Então vai ser no sítio lá em Itupeva, aleluia. O lugar é meio divisa com Cabreúva. De manhã era no sítio em Cabreúva, agora à noite é no sítio Itupeva, aleluia, é divisa. Então vai de acordo com o freguês, né? Nós vamos estar no mesmo sítio que estivemos no último encontro. O último encontro foi poderoso, tivemos aproximadamente 100 irmãos nascendo de novo, 160 pessoas com a equipe. Foi um grande avivamento para um encontro, e cremos nesse também, onde haverá muita glória, aleluia. Você é meu convidado para estar lá. Se você ainda não foi ao encontro, vá. Foi poderoso, foi um dia muito impactante. Eu perguntei para o Og, falei: e aí, acabou? E ele falou: estou tentando, eu não consigo acabar. Só para você entender como foi. Aleluia, foi realmente espetacular. Você é nosso convidado para estar lá no dia 14 de novembro. Uma semana depois, dia 21 de novembro, nós teremos o nosso batismo do semestre. Aleluia, aleluia, vamos batizar os irmãos. É muito importante que você se inscreva para esse batismo, porque todos os irmãos que vão se batizar, eles vão ganhar aquela camiseta. Eu já decidi, Marcos capítulo 16, verso 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. No dia você vai pegar essa camiseta, é uma camiseta preta, e você não vai preocupar mais com roupa transparente, as irmãs não vão mais ficar assustadas, ela está com camisa branca e agora tudo preto, aleluia. E aí você vai poder descer as águas do batismo, vai ser muito impactante, poderoso, dia 21 de novembro, procure o seu líder, pegue o link para você se inscrever, é muito importante. Nessa semana nós já compramos todas as camisetas, então nós compramos muitas camisetas, aleluia, a casa do Emanuel está cheia de camiseta, louvado seja Deus, então nós vamos preparar para você.
Uma semana depois, dia 28 de novembro, cadê os homens aqui da Videira Jundiaí? Aleluia. Cadê os machos aqui? Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Nós vamos ter o nosso segundo papo de macho, aleluia. Vai ser no sítio lá em Campo Limpo. As inscrições vão abrir essa semana. Você que é homem não pode faltar. A sua esposa agradece quando você vai, viu? Louvado seja Deus, vai ser algo poderoso. Ontem eu fiz um casamento, o casamento da Carol e do Leandro. Eu quase contei tudo que eu ia falar lá, quase. Eu me contive na hora que eu cheguei para falar para o Leandro. Eu quase contei a palavra inteira do dia. Eu falei, oh Deus, as irmãs estavam tudo assim, vai pastor, continua. Aleluia. Não para, pastor. Ai, vai ser poderoso dia 28. Então, como vai funcionar dia 28? Nós vamos definir essa semana todos os detalhes da reunião com os discipuladores. Mas a ideia é que de manhã nós estarmos juntos ministrando a palavra, recebendo uma palavra. E no período da tarde você vai comer, homem, um carnal assado com piscina. Aleluia, vai ser uma grande bênção, amém? Amém. As irmãs também, é dia 30, né, o culto de mulheres, Pamela? Dia 30, as irmãs também avisando aqui, dia 30 de outubro, não tem só coisa para homem não, para mulher também. Aleluia, sexta-feira, dia 30 de outubro, nós teremos um culto aqui para as irmãs, então você que é irmã, vem para cá. Nós homens estaremos aqui só para ligar o som, prometo. Nós não vamos aqui bisbilhotar o que vocês vão falar, não, de jeito nenhum. A gente só vai vir ligar o som, tá bom? Mas vai vir mais ou menos uns 30 irmãos para ligar o som, mas é só para isso. Acredite, é só para isso, sem nenhuma intenção. Nós vamos ligar o som e ficar lá fora, não vamos ouvir nada, prometo. Nós vamos, aleluia, eu estou brincando, só vai estar eu e o Og. Nós vamos ligar o som aqui para as irmãs e o Fábio, pronto, só. Vamos ajustar tudo, vai ser poderoso, não fique de fora. Maiores informações você vai receber aí na sua célula, amém? Falei tudo, né? Faltou alguma coisa? Oh, Jesus, aleluia, agora eu vou pregar, oh Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Oh Espírito Santo, oro pelos seus filhos, meus irmãos amados, ó Deus. Pai, nós buscamos o Senhor para receber a sua vida, a sua palavra. Ó Deus, eu oro para que a sua palavra viva e eficaz penetre nos nossos corações, ao ponto de dividir alma e espírito, trazendo vida, revelação, trazendo luz, trazendo graça, trazendo misericórdia. Fala conosco, ó Espírito, por intermédio da sua palavra. Abrimos o coração para recebermos vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Você aí na sua casa, eu abençoo você. Você na sua casa, eu determino e profetizo, o Espírito invade a sua casa agora. Esse áudio entra por essa TV, por esse smartphone, por esse tablet na sua casa e muda a atmosfera da sua casa agora em nome de Jesus. Eu profetizo a unção sobre você, aonde você está. Eu declaro os seus ouvidos abertos e toda distração, medo, insegurança caindo aos pés da cruz, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você é amado pela graça. Oh, o Senhor resolveu te amar. Pastor, você fica falando de predestinação, de calvinismo, arminianismo. Não, para de se preocupar com o que não tem importância. Para. Eu não sei se você é calvinista, arminiano, seja o que você quiser, seja filho do Senhor. Receba a graça, receba o favor e saiba que você é amado. O Senhor escolheu você. Você é amado, escolhido, predestinado para receber favor e graça, porque você é filho. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, mas os filhos se assentam e comem da mesa do Pai. E o Senhor tem uma mesa para você, é posto uma mesa de banquete. O Senhor resolveu te favorecer pela graça e o favor, não porque você merece, você não merece, mas a graça te basta. Aleluia, aleluia. Veja, eu quero ministrar a mensagem do livro de hoje, o romance da graça. Oh Senhor, eu fui muito tocado com essa mensagem. Ela fala sobre Ruth. Sempre que fala de Ruth, Ruth é uma expressão clara de alguém que precisa de favor e que recebe favor. Talvez, segundo alguns estudiosos, a palavra Ruth, ela significa amiga
ou bela. É uma palavra que teria ali duas traduções. Amiga ou bela. Se nós juntarmos as duas, nós teremos o termo bela amiga. O livro de Ruth, ele fala sobre a graça. O livro de Ruth fala sobre o amor terno do Senhor para conosco. De uma maneira ali, alegórica, o livro de Ruth aponta para nós. Veja, irmãos, nós não éramos parte do povo de Deus. Tem algum judeu aqui, de nascimento? Se você não é judeu de nascimento, então você é gentil. Um dia aquela mulher chegou para pedir um milagre para Jesus, e ele disse que não era lícito tirar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Ela era gentia, ela não tinha direito, ela recebeu pela fé, é uma amostra. Mas o que Jesus diz? Não é seu momento, não é para você, não era nosso momento. Ruth era gentia, Ruth era alguém de fora nesse sentido. Ela não estava ali qualificada para receber o favor. Presta atenção, pelas suas obras, pelas minhas obras, nós não somos qualificados para receber favor nenhum. Esses dias eu vi uma postagem, oh meu Deus, como essas postagens me incomodam. Aqui se faz, aqui se paga. Mas que coisa mais carnal para você falar, hein, crente? Meu Deus, cadê a graça? Oh, você faz aqui, erra, você vai diante do Pai, contempla o Senhor, Ele te recebe com favor, Ele calça a sandália nos seus pés, Ele põe um anel no seu dedo, Ele mata o novilho para fazer o seu jantar, Ele te chama de filho, Ele aceita o gentil, Ele derrama favor, você não paga não, porque Jesus pagou por você, aleluia, aleluia. Veja, Ruth de maneira alegórica aponta para nós. A palavra de Deus diz que Ruth era moabita. Só para você entender, oh meu Deus, tire as crianças da sala, por favor. Assim, a moabita, ele descendia de um incesto, da relação sexual incestuosa das filhas de Ló com ele. Uma das filhas gerou um filho chamado Moabe, que deu ali a descendência que gerou a tribo de Moabe, os moabitas. No Velho Testamento, o moabita, ele não podia fazer parte da congregação de Israel até a 10ª geração. Em outras palavras, era um povo amaldiçoado. Era um povo que não encontrava favor. Era um povo que não tinha direito de receber. Não merecia receber, havia maldição. Entretanto, mesmo assim, a Bíblia diz que Ruth foi aceita, e Ruth se tornou bisavó de Davi, rei de Israel. Ruth entrou na genealogia de Jesus, aleluia. Sabe lá em Mateus, a Bíblia menciona 4 mulheres da genealogia de Jesus, e Ruth é uma delas. Presta atenção, ponto importante sobre o livro de Ruth. O livro de Ruth acontecia nos dias dos juízes. O último versículo do livro de Juízes, ele vai nos dar uma imagem daqueles dias. Nós estamos sem a projeção. Aliás, eu preciso que você que tem interesse em participar da projeção, me procure. Nós precisamos aumentar essa projeção, aleluia. Abre a sua Bíblia aí, Juízes capítulo 21, verso 25. Pastor, não tenho Bíblia. Arranca esse WhatsApp daí e coloca uma Bíblia. Vai ser mais proveitoso para você, viu? Em nome de Jesus. Está numa Bíblia aí rapidinho. Juízes capítulo 21, verso 25, a Bíblia diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Uau, eu fico imaginando a bagunça que deve ser, sem liderança, e cada um tomando a decisão que acha melhor. Eu vou fazer o que eu acho melhor. É interessante, eu percebo, toda vez que um líder de célula resolve agir de forma independente, e ele toma decisões de forma independente, parece que o favor se esvai das mãos dele. Ele faz sozinho, não vai. Uma vez, há um tempo atrás, um líder resolveu agir de forma independente. Ele fez algo, não funcionou. Eu vi, achei tão bom que ele fez, apesar dele ter sido independente, e reuni a igreja para fazer o que ele fez. Todo mundo encontrou favor, menos ele. Fizemos a mesma coisa. Ele caminhou no princípio da individualidade. Os irmãos caminharam na unidade. A favor na unidade, acredite. A favor. A Bíblia diz então que lá nos dias de Juízes cada um fazia o que queria. A história da nação de Israel no livro de Juízes é uma história
de um ciclo que alterna entre queda no meio da idolatria, que alterna entre juízo, servidão e um libertador. É sempre a mesma coisa. Se você lê Juízes, vai ter lá o povo começa, se envolve na idolatria, aí Deus manda juízo, de uma maneira ou de outra eles se tornam escravos de alguém, e Deus levanta alguém para libertar. É sempre a mesma coisa, é um ciclo. O povo sempre caía na idolatria. Deus então permitia que uma nação viesse oprimi-los, eles clamavam a Deus e Deus os libertava. O livro de Juízes é um resumo, esse é o padrão do livro, é uma sequência de queda, opressão e livramento, sempre. Tudo acontecia naqueles dias, e por quê? Porque não havia liderança. Vai um parênteses aqui, amém? Às vezes você acha ruim quando o seu líder toma decisões na célula, que talvez não são as melhores, aos seus olhos, ao seu ponto de vista. Às vezes não é a melhor decisão. Fique em paz, um dia você vai liderar, e você vai perceber que nem tudo que você faz é a melhor decisão, e que você depende do Senhor. Não seja uma voz dissoante para destruir, seja uma voz que soma para crescer e para avançar, que soma para abençoar. Não seja uma voz da crítica. Está ruim na sua célula, trabalha, ela multiplica e você sai. Seja sábio em Deus, em nome de Jesus. Seja sábio diante do Senhor. Não haja como nos dias de Juízes, onde não havia liderança e cada um fazia aquilo que tinha vontade. Quando cada um faz o que parece melhor, o resultado disso é caos. O resultado é a ausência do mover e da palavra de Deus. A parte boa é que Deus é especialista em transformar caos em bênção. Aleluia. Deus pega do caos e transforma em favor. E aí, nesse contexto, o livro de Ruth, então, ele se passa nos dias dos juízes, e ele começa dizendo que houve fome em Israel. Ruth capítulo 1, verso 1. Ruth capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Aleluia. Veja, o livro de Juízes é um dos mais sombrios da Bíblia. O povo frequentemente passava a adorar outros deuses. Quando você começa a ler o livro de Juízes, você tem a impressão que a idolatria é o pior dos pecados, porque a idolatria sempre trazia juízo. Mas perceba, há um plus a mais, há algo a mais. Não é só a idolatria no sentido de como maior pecado. Para entender, você tem que perceber como era nos dias de Israel. Veja, como Israel era aceita. Para o povo ser aceito, precisava de um sacrifício. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus veio para derramar o seu sangue de uma vez por todas, para você receber vida, aleluia. Mas nos dias dos juízes, o sangue de Jesus não havia sido derramado. Então havia um ritual para se derramar o sangue pela remissão dos pecados. O sangue então ele cobria a nação. O sangue tinha validade sobre a nação. Haviam festas em que cada um também deveria fazer o seu próprio sacrifício ao Senhor, o seu sacrifício pessoal. O problema estava que toda vez que o povo se envolvia na idolatria, eles deixavam de sacrificar ao Senhor. A idolatria roubava a importância deles sacrificarem ao Senhor. Você está na graça, você não precisa mais sacrificar. Jesus foi seu sacrifício. Mas aqui eles precisavam sacrificar. E quando eles se envolviam com a idolatria, eles paravam de sacrificar. E sem o sangue, o juízo não podia ser contido. Então não é que a idolatria é o pior pecado. Não é que a idolatria deixava Deus mais irado. O problema é que eles deixavam de adorar a Deus por intermédio do sacrifício. E por conta disso o pecado tinha efeito. Mas vamos voltar para Elimeleque nos dias de Ruth para você entender. Ele então escolheu viver longe da casa do pão, longe da sua terra, longe do favor. Nos dias de Ruth a Bíblia diz que havia fome. Por que havia fome? Porque o povo se envolveu com a idolatria. Se envolveu com a idolatria, o que aconteceu? Parou de sacrificar. Parou de sacrificar, não tem mais o sangue que cobre. Se não tem mais o sangue que cobre, o pecado encontrou poder e domínio. E o pecado traz a consequência. A Bíblia diz que o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Morte.
Fome gera o que, irmãos? Morte. Veja, o que aspirava-se ali era a morte. Mas o que você tem que entender? Deus envia fome? Claro que não, nunca enviou. Nunca enviou. Deus é o Deus de amor. A história da Bíblia é uma história de um homem caído, envolvido com os seus pecados e os seus prazeres, num Deus, e de um lado, um Deus santo, amando e redimindo esse homem. Toda a Bíblia. A lei foi dada porque o homem disse que poderia nas suas forças agradar a Deus. Deus então dá a lei para mostrar: você não pode me agradar, você precisa do meu representante, só Ele pode me agradar. Aleluia, aleluia, porque você aceitou o representante, você foi aceito no Santo dos Santos. Aleluia, aleluia. Mas veja, nos dias de Ruth então a Bíblia diz que havia fome. A fome veio por causa da rebelião. Deus não manda a fome, mas Deus usa a fome para ensinar e abençoar. Deixa eu te falar, Deus nunca manda doença. Impressionante, eu fico impressionado, eu confesso que eu fico impressionado, porque basta ter, eu morei com os meus pais em Belo Horizonte em 98, 99, eu acho, 96, alguns anos atrás aí, faz um pouquinho de tempo, aleluia, e lá naquela época já chovia. Meu filho, chovia janeiro, fevereiro inteiro. Mas esse ano choveu de novo. Mas nesse ano eu acho que as bocas de lobo não tava limpas. Aí choveu e invadiu a cidade. Aí aparece um irmão na internet. Cuidado com o que você come na internet. Pelo amor de Deus, você fica comendo lixo na internet para dizer que a culpa é da igreja e que Deus está punindo o povo e que Deus está destruindo. Não, filho, Deus não está destruindo não, porque lá sempre choveu. Desde que eu era menino, com 16, 17 anos, já chovia lá, já inundava tudo. E não era só lá em volta também. E aí veio uma pandemia, agora a culpa é da igreja, porque Deus está punindo a igreja. Ah, meu Deus, por favor, Deus não manda enfermidade, filho, mas Deus pode usar dela para que nós nos aproximemos cada vez mais, para receber mais e mais favor. Deus não manda doença, mas Deus usa a doença, e a doença se transforma a favor para você. Perceba isso. É interessante, a Bíblia diz que quando Caim derramou o sangue de Abel, o Senhor lhe disse que a terra negaria a semente. Veio fome por causa de um pecado, veio fome por causa da rebelião. Aqui nos dias de Ruth veio fome por causa da rebelião. Belém significa casa do pão. Eles saíram da casa do pão porque tinha fome. Os filhos eram de Judá. Judá significa louvor. Eles saíram da casa do pão e do louvor para ir para Moabe, para ir para um lugar onde não havia favor. A Bíblia diz que houve fome na casa do pão e na casa do louvor. Lá em Gênesis a palavra de Deus diz a Abraão que no tempo da fome ele não deveria sair da terra, mas ele deveria invocar ao Senhor. Nos dias de crise e pressão, não tome atitudes desenfreadas. Não sai por aí depois procurando o pastor para contar a bênção que você conseguiu um empréstimo do banco, que isso não é bênção, não é maldição. Você vai ficar preso com eles aí 60 meses pagando conta, enrolado com dívida. Não é bênção, não é maldição. Não é, no dia da pressão não procura seu gerente, não. Procura o Senhor. Nos dias da fome busque o Senhor. O que eles deveriam fazer? Eles estavam na casa do pão, eles estavam no meio do louvor. O que tinha que fazer? Fica aí, porque uma hora o Senhor vai mover. Mas eles saíram e foram para Moabe. Elimeleque então decidiu sair de Belém junto com a sua esposa e seus filhos para morar em Moabe. Elimeleque significa Deus é rei. O primeiro filho dele era Malom. Malom significa doente. O segundo filho era Quilom. Quilom é desfalecido ou morrendo. Eu fico impressionado como na palavra de Deus as mulheres davam nomes aos seus filhos sem perceber que seriam nomes talvez proféticos que os acompanhariam e que definiria aquilo que vai acontecer com eles. Os filhos de Elimeleque, para receber esse nome, eles representavam como Elimeleque pensava.
O pensamento dele era um pensamento de derrotado. Isso é algo que eu não aguento, oh meu Deus. Isso é algo que eu quero falar para você no nosso Papo de Macho, viu, irmão? Não tenha um pensamento de derrotado. Você é sacerdote, você é um servo do Deus Altíssimo, você é um homem, você tem um Senhor que escolheu te amar e te servir. Não seja um covarde emasculado, parado, não seja um medíocre. Mas eu vou me conter, porque isso aqui é para o dia 28, não é para agora, uma porção para cada momento. Ó Senhor, veja, nomes da palavra de Deus têm significado. Eles refletiam como Elimeleque pensava. Ruth capítulo 1 verso 3, abre sua Bíblia comigo, Ruth capítulo 1 verso 3, aleluia. Abre aí seu tablet, seu smartphone. Aleluia. Acharam? Aleluia, louvado seja Deus. Faz tempo que eu não pergunto isso, né? Amém, misericórdia, oh Jesus. Ruth capítulo 1 verso 3 diz: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela, seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Uau, uau. Perceba algo na Bíblia. Nós vemos que aqueles que servem a Deus, aqueles que adoram ao Senhor, eles nunca sofrem nos tempos da crise e da fome. Salmo diz: fui moço e sou velho, mas nunca vi o justo mendigando pão. Você é filho, filho recebe favor. A Bíblia diz que Abraão passou pelo tempo da fome e prosperou. A Bíblia diz que Isaac, contrariando os ensinamentos naturais, semeou nos dias de crise, nos dias de fome, e colheu 100 por 1. Para cada semente ele colheu 100 vezes mais. Gênesis 26 fala sobre isso. A Bíblia diz que José, nos dias de fome, houve fome na terra do Egito, José era o governador, e a nação de Israel foi guardada, a casa de Israel foi guardada, porque o Senhor colocou José lá, porque no dia da fome, Deus vai abençoar os seus filhos. O que você ouve é que uma crise está chegando. Você ouve uma palavra bonita chamada contração da economia, uma frase bonita. Você ouve outra palavra chamada recessão, e você escuta falar que o PIB encolheu. Em outras palavras, de uma maneira mais simplória, eles estão dizendo para você: o mundo está em crise. É verdade, o mundo vai entrar em crise, já entrou. Só a China que conseguiu ter um PIB, acho que positivo, né? Nem a Índia conseguiu. Veja, perceba. A crise vai vir, mas você é filho. Uau, sobre você opera a favor. O Senhor resolveu te amar, te guardar e te prosperar no tempo da crise. Eu louvo a Deus por você. Você é líder, você é membro, você é servo. Nós entramos no meio da pandemia, em março, numa situação muito complexa, com muitas pressões e muitos receios. Nós estamos saindo dela muito mais fortes do que entramos, porque o Senhor prosperou você, e você foi fiel àquilo que o Senhor te prosperou, e hoje a igreja está saindo numa posição muito melhor do que estava. Louvado seja o Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Lembre-se disso sempre. Deus vai usar o tempo da fome para abençoar você. Então, em vez de permanecer na casa do pão, na casa do louvor, Elimeleque foi para Moabe. Moabe era um povo que havia sido rejeitado por Deus naquela época. Então, ele tinha esquecido o significado do nome para fazer aquilo que era melhor. Ele olhou aos seus olhos para fazer o que é melhor. Cuidado quando você vê as coisas e você acha melhor. Eu acho melhor, não ache nada melhor. Para e vai buscar o Senhor. Senhor, para onde o Senhor me inclina? O que eu faço? A Bíblia diz que o coração do rei inclina onde quer. Senhor é o meu rei, me dirige, Senhor. Para onde eu vou? Longe de Belém, longe da casa do pão,
Elimeleque e seus 2 filhos, lembra do nome dos filhos, doente e desfalecido, eles morreram. Noemi ficou sozinha com as 2 noras. Uau, Noemi era estrangeira na terra de Moabe. Pior do que viúva é ser estrangeira. Já foi estrangeiro? Já morou em outro lugar? Eu me lembro que quando a minha família mudou para Belo Horizonte, eu desci do avião e eu pisei naquela cidade e eu olhei para o jeito que o povo se vestia. Eu pensei, meu Deus, onde eu estou? Está muito longe de casa, está muito distante. Talvez você já viu o sotaque, os costumes e as coisas que faziam. Eu me lembro que eu fui procurar uma pizzaria. Meu Deus, não tinha pizza. Como é que pode não ter pizza? Paulista tem que comer pizza. Aleluia. Não tinha, e não tinha. Não vou falar o nome do lugar que tinha, porque eles não pode fazer propaganda, eles não estão pagando. Veja, de maneira alegórica, Noemi representa Israel, a nação que Deus escolheu entre todas. Não porque é a melhor nação, mas Deus escolheu para mostrar a sua glória para o resto do mundo. Noemi tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Você já olhou para você às vezes e concluiu, uau. Às vezes eu paro com a minha esposa para refletir, e a gente olha e fala, nós tínhamos tudo para dar errado. Tudo para sair do contexto. Tomando decisões que achava melhor tomar, sem consultar o Senhor, e errando várias vezes, mas a graça brilhou para nós. O Senhor com o seu olhar amoroso resolveu te olhar. Rute capítulo 1 verso 6, a Bíblia diz, então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas do caminho de volta para a terra de Judá. O que era a terra? Era a casa do pão, era a casa do louvor. A Bíblia diz que um dia o Senhor se lembrou da casa do pão e deu pão. Fica na casa do pão. A casa do pão é a morada do Altíssimo, é debaixo das asas do seu pai. Você tem um pai que escolheu te amar. A Bíblia diz que Noemi decidiu voltar para Belém. Ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo. Ela ouviu que o Senhor dava pão. Isso aqui tem outra coisa alegórica. Muitas vezes nós queremos evangelizar as pessoas. Eu brinco que é o evangelismo tipo master. Aceita Jesus ou vai queimar no inferno, filho de Belial, endemoniado, miserável. Ou você converte agora, porque se Jesus voltar, a gente até fala, eita glória, porque se Jesus voltar, você vai arder no inferno. Você vai, não, para. Não foi o medo que fez ela voltar para casa, foi saber que Deus se lembrou com bondade do seu povo. A bondade do Senhor é que te conduz a arrependimento. Para de pregar lei, pelo amor de Deus. Para de ensinar lei. Para de ficar incentivando os feitos do diabo e do inferno e de coisa e tal. Prega a graça. Você é um filho da graça. Você é alguém movido pela graça. Ela não voltou para casa porque lá em Moabe estava ruim. Ela voltou para casa porque ela olhou e falou, o Senhor se lembrou da minha casa. Eu vou voltar para minha casa porque na minha casa tem pão. Aleluia. E você sabe que foi a mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo? Ele olhou para a fome na terra em que ele estava e se lembrou, na casa do meu pai tem pão com fartura. Os servos do meu pai comem melhores comidas do que eu aqui. Na casa do meu pai há pão em abundância. São as boas novas que trazem as pessoas de volta para Deus. Não é a lei. Não é. Sabe, eu fico observando para Noemi e eu concluo que ela pensava que Deus estava contra ela, porque ela tinha deixado a casa de Deus. Deixa eu te falar, é verdade, filha. A Bíblia diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tem hora que você escolhe o vale da sombra da morte. Tem hora que a gente abandona mesmo e toma atitudes erradas, e às vezes as coisas ruins acontecem porque nós abandonamos a bondade de Deus. Mas você tem que saber de uma coisa, é a bondade de Deus que nos traz de volta. A bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. A bondade de Deus que nos traz de volta para debaixo de suas asas. Noemi talvez não havia percebido, mas o Senhor tinha preparado algo maravilhoso para ela. Uau! Nós vamos ver isso mais tarde, aleluia, aleluia. Aprenda algo de uma vez por todas. No tempo da crise, não abandone a casa do pão. Não faça o que é melhor aos seus olhos.
corre para debaixo da casa, corre para debaixo da presença do Pai. Uau, eu me lembro que quando eu casei, a gente não tinha carro na época, tinha que ir no supermercado, lá em Guarulhos. Oh meu Deus, a gente ia a pé no supermercado. Jesus, esse negócio não é de Deus. E a gente voltava carregando as sacolas. Eu me lembro que um dia a gente estava carregando as sacolas e eu estava sozinho, e sacola para todo lado. E eu não sei, como bom homem que sou, eu nunca cogito dar 2 viagens, nunca. Eu resolvo tudo de uma vez só. Aleluia. Então tinha sacola no ombro, no braço da coisa, aqui, mochila de sacola com aquele monte de coisa, eu aqui carregando assim. E aí o céu ficou preto e eu falei, oh meu Deus, e agora? Agora eu estou com peso, eu estou cansado, eu estou subindo ladeira, eu vou ficar molhado. Oh Senhor, e aonde eu corri, eu vi pessoas se abrigando e parando nas esquinas, nos beirais, e eu falei, eu vou para minha casa. E eu saí correndo, e eu me lembro de abrir o portão lá do condomínio que eu morava, e eu entrei e a chuva caiu, mas eu cheguei em casa. Na casa a segurança para você, na casa a favor para você, na casa a chuva não te pega. Mas o meu vizinho que parou na marquise chegou depois todo molhado, e eu estava seco, aleluia, porque eu cheguei em casa. A casa, a proteção para você. No dia da crise, vai para casa, porque em casa tem suprimento para você. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus diz que havia a lei do remidor. Ruth era moabita. Os moabitas eram um povo amaldiçoado, irmãos. Os moabitas não podiam participar da congregação do Senhor. Então houve um momento na vida de Ruth, que Ruth estava debaixo de maldição. Ruth estava fora da casa de Deus. Veja, enquanto ela estava casada com Malom, Ruth não tinha filhos. Malom significa doente. Enquanto Ruth era unida com a doença, ela era infrutífera. Depois que Elimeleque e Malom, eles morreram, Ruth foi para Israel, voltou para a casa da sogra, eles foram viver em Belém. Sabe, ela foi ser estrangeira em outra terra. Noemi deixou de ser a estrangeira, e Ruth passou a ser estrangeira. A situação de Ruth, naturalmente falando, piorou muito. Ela era moabita, era de um povo amaldiçoado, e era estrangeira, estava em outra terra. Ela tinha tudo para dar errado. Ela foi trabalhar na cega ali, colhendo espigas. Como isso funcionava? Havia ali a plantação, e haviam cestos, e os colhedores recolhiam as espigas e jogavam nos cestos, mas era tanta abundância, que as espigas enchiam o cesto e caíam. E as espigas que caíam, os colhedores não podiam voltar e se abaixar para pegar. E haviam pessoas, eram pessoas pobres, que viviam colhendo as espigas que caíam. Literalmente eles iam atrás do colhedor, enquanto ele jogava a espiga, ela caía, ela pegava. Ruth estava trabalhando com isso. Pensa num trabalho pobre, ruim. Só que um dia, onde ela estava, irmãos? Na casa do pão. Um dia o Senhor resolveu olhar para ela, como resolveu olhar para mim e para você. Resolveu olhar com favor. Um dia o dono do campo foi até ela. O nome desse camarada era Boaz. Boaz em hebraico significa nele a força. E a palavra de Deus diz que Ruth encontrou favor diante dos seus olhos. Boaz não era só o dono do campo. Boaz era o homem mais rico que tinha ali. Eu fico imaginando se para aqui na porta um irmão com uma BMW de última geração, um jovem, e ele sai com o seu terno Giorgio Armani, eu não posso falar o nome da marca, ele sai com o seu terno, com o seu sapato importado de cromo alemão. Uau! E ele sai cheiroso, bonitão, né? E aí ele entra aqui e fala: pastor, eu vim aqui servir, eu estou à disposição. Ô meu filho, como você vai? Eu vou bem, pastor. E a esposa? Não tenho esposa. Eu fico imaginando as nossas jovens solteiras olhando e falando: uau, Jesus se lembrou de mim, aleluia. Os seus olhos vão brilhar, Uau, ele era o melhor, o mais rico, o mais bonito. Não sei se ele é cheiroso, né? Mas os irmãos são cheirosos, aleluia. E ele era aquele cara de presença. E ele chegou e olhou para Ruth. Uau, a improvável, a estrangeira.
ela saltou aos seus olhos. Boaz é um tipo de Cristo. Na lei de Moisés estava escrito que uma pessoa que se empobrecia em Israel e em sua terra, e as suas posses fossem entregues aos credores para pagar dívida, ela ainda haveria uma saída, haveria um livramento. Isso é chamado de princípio do parente remidor. O que é isso? Se a pessoa tivesse um parente próximo rico, tinha que ser um parente próximo rico, ele poderia estar disposto a comprar as terras e a redimir a casa da viúva, a casa daquele que perdeu a terra. Ele então poderia resgatar os bens e tirar a pessoa da pobreza. Haviam muitas pessoas ali que tinham parentes ricos, mas os parentes ricos não tinham disposição de resgatar as dívidas, porque muitos desses que ficavam pobres, esse que ficou pobre, ficou porque ele administrou mal as suas finanças, e com isso o parente rico, ele não tinha disposição de abençoar. Veja, tudo isso aponta para Jesus. Jesus não é apenas o nosso parente rico, Jesus também queria nos redimir, quer nos redimir. A Bíblia diz que ele se fez homem para ser o seu parente mais próximo, para assim poder legalmente te redimir. Boaz era parente próximo de Ruth. Não basta ser rico, ele tinha parentesco ali com Noemi, e Ruth estava na casa de Noemi. Não bastava ser rico, o bonitão do pedaço, o dono do carro importado, o solteiro bom partido, ele ainda era rico e era parente, ele podia redimir. Aleluia, 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 aleluia. Ruth capítulo 3 verso 9, abre sua Bíblia. Ruth capítulo 3 verso 9. Disse ele: quem és tu? E ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Aleluia. A Bíblia diz que à meia-noite Boaz acorda e ele se assusta com Ruth aos seus pés. Aleluia. Estar aos pés é uma atitude de adoração. Nos evangelhos, cada vez que alguém se aproximava e se colocava aos pés de Jesus, ele encontrava favor, ele encontrava misericórdia, ele recebia milagre, ele recebia o poder do Redentor. Ruth então diz para Boaz, ela diz assim: estende a tua capa sobre a tua serva. No hebraico, a palavra capa, no contexto, ela é a mesma coisa que asas. A tradução mais apropriada aqui seria: estende as suas asas sobre a sua serva. A capa, ela é usada nas orações judaicas. A capa é chamada de talit. Na orla do talit, na orla da veste, havia um cordão azul que simboliza a graça de Deus que desceu do céu. Número capítulo 15, verso 37, abre sua Bíblia, Números 15, 37, aleluia. Números 15, 37, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos de suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas com um cordão azul, e as borlas estarão ali para que vendo-as vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os cumprais, e sereis santos ao vosso Deus. Aleluia. Veja, como todo mestre em Israel, Jesus também usava o talit. Ele era um acessório religioso judaico, ele era como um chale ali, feito de linho, e ele tinha franjas nas extremidades. Ele era usado na cobertura da cabeça para orar. No momento de oração, nas pontas dos talites haviam essas presilhas chamadas de asas. No Velho Testamento nós lemos que no último livro do Velho Testamento, nós vemos que o Messias traria salvação pelas suas asas.
Presta atenção, Malaquias capítulo 4, verso 2 diz: mas para vós os que temais o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, vós saireis e saltareis como bezerros de estrebaria. O talite, as asas, simbolizam a justiça. Quando você toca na justiça do Senhor, esse é o momento que o milagre acontece. É exatamente assim que a mulher hemorrágica recebeu ali o milagre na cura do fluxo de sangue. Ela tocou na orla das vestes, ela recebeu o milagre. Em termos espirituais, tudo aquilo que o Senhor cobre, Ele redime para si mesmo. Aleluia. O Senhor cobriu você com as suas asas. Uau. Eu me lembro que a última vez que eu fui num zoológico, havia lá um avestruz e estava um sol de uns 400 graus e aquele calor escaldante, e o avestruz vinha com as suas asas abertas, asas enormes, e embaixo das asas vinham os seus filhotes, e aonde ele andava, os filhotes andavam. Estava um sol terrível, mas os filhotes estavam na sombra, debaixo das asas. O Senhor estendeu as asas sobre você. Aleluia, aleluia, aleluia. Boaz era esse parente próximo, havia a lei do remidor. Boaz então poderia redimir Ruth. Só que tem um drama no meio do negócio aí. Não é tão simples quanto você pensa, aleluia. Porque tinha um outro parente que era mais próximo. E esse parente mais próximo tinha direito de redimir antes de Boaz. Para Boaz poder redimir Ruth, esse parente tinha que abrir mão do seu direito. Sabe, veja, você sabe que a lei ela veio antes do Senhor Jesus. E é isso que Boaz diz a Ruth quando ele promete se casar com ela. Ele daria a oportunidade para aquele parente próximo, aquele que é mais próximo, para exercer a sua prerrogativa. Ruth capítulo 3 verso 12 diz: ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador, que é mais chegado do que eu. Então a palavra de Deus diz que no dia seguinte, Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade, para eles serem testemunhas. Esses 10 ali, eles representam na lei, eles representam a totalidade da lei. Então veja, esse parente mais próximo apareceu. A Bíblia nunca menciona o nome dele no livro de Ruth, não tem o nome, você não sabe quem é. Por quê? Esse parente representa a lei. Por que que ele não é dito o nome? Porque a lei não tem nome. A lei acusa. Romanos capítulo 3 verso 1 diz que a própria lei é testemunho do dom da justiça que recebemos hoje de Jesus. Veja, mesmo que Jesus existisse antes da lei, do ponto de vista da manifestação, a lei se manifestou antes de Jesus. A lei veio primeiro. Jesus é o único, ele sempre existiu, mas a lei foi dada primeiro. E é isso que esse parente próximo, que tinha o direito antes de Boaz, representa. Ele representa a lei. Ruth capítulo 4 verso 1, abre sua Bíblia. Ruth capítulo 4 verso 1. Os irmãos estão comigo aí? Diga amém. Você na sua casa presta atenção, aleluia. Ruth capítulo 4 verso 1. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ô fulano, chega-te aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Sabe por que isso? O que isso aponta? A lei nunca vai ter poder para salvar você. A lei não pode te redimir. A lei está numa posição muito elevada para poder se curvar e redimir um pecador. Lembra que a lei é a exata expressão do que é o coração de Deus. Não pode, não tem como. O padrão da lei jamais poderia ser alterado.
Mas a Bíblia diz que Jesus abriu mão da sua glória e se fez homem para nos levar de volta para junto do Pai. Aleluia, aleluia. Veja, naquele tempo, o costume em Israel, quando havia ali resgates e permutas, era que para alguém confirmar o negócio, ele tirava o calçado e dava ao seu parente. Quando ele fazia isso, ele confirmava o negócio. A referência para você que está anotando é Ruth capítulo 4, verso 7. O que significa tirar o sapato? Tirar o sapato significa reconhecer que não tem direitos. A partir daquele momento, a Bíblia diz que aquele resgatador tira os sapatos. Ele representa a lei. O que ele está dizendo numa maneira alegórica para nós? A lei perdeu o direito sobre Ruth. Não tem mais direito. Você já percebeu que Ruth aponta para nós, né? Boaz aponta para o Senhor Jesus. E esse parente próximo aponta para a lei. A Bíblia diz que Moisés estava debaixo da lei. Quando Moisés foi chegar perto da sarça, o Senhor falou o que para ele? Tira as sandálias dos pés, tira o sapato. Por quê? Porque ele está dizendo para Moisés, você não tem nenhum direito de estar aqui. Abre mão do seu direito para estar na minha presença. Mas é diferente, é o contraste com a história do filho pródigo. Quando o filho pródigo volta para casa, o que o pai faz? Põe o sapato no pé, para dizer para ele, eu estou restaurando o seu direito. Oh meu irmão, você é o filho pródigo. O Senhor colocou o sapato nos seus pés para dizer para você que Ele restaurou o seu direito de ser filho. Realmente aquela mulher do Velho Testamento, ela não podia sentar na mesa, ela tinha que comer o pão que cai das migalhas como cachorrinhos, ela não tinha direito. Mas um dia Jesus morreu numa cruz e Ele calçou você com seus direitos, aleluia. Sabe aquele garoto, filho pródigo, ele não era mais santo que Moisés. Aquele garoto havia cometido todo tipo de pecado, mas o pai diz que ele tinha direito de se colocar na sua presença. Sabe por quê? A Bíblia deixa claro que Moisés era servo do Deus Altíssimo, mas aquele rapaz era filho. Filhos desfrutam da presença. Aleluia. Ruth capítulo 4, verso 9, a Bíblia diz: então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunha de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilom e a Malom. Boaz representa o Senhor Jesus. Ele está declarando diante do mundo espiritual que ele comprou de volta tudo aquilo que pertencia a Elimeleque. Elimeleque significa Deus é rei. Em outras palavras, tudo que foi dado por Deus, o rei, ao homem, mas esse perdeu, agora foi comprado de volta por Cristo. Cristo te resgatou, te comprou e deu de volta tudo que você precisava. Aleluia. Isso é redimir. Tudo aquilo que foi perdido por Quilom, Quilom é morrendo. Tudo aquilo que foi perdido por Malom, Malom é doente. Tudo que estava relacionado com a morte e com a doença, o Senhor comprou de volta para a igreja, comprou de volta para a Ruth. E a lei não tem mais direito de andar sobre a sua herança, porque você é filho. Uau, não aceita a enfermidade. Não aceita. Eu não estou dizendo, não pastor, agora eu não fico mais doente. Não seja tolo, você vai ficar doente, uma hora ou outra vai acabar. Não seja tolo, não faça isso. Mas saiba de algo, ainda que você fique doente, em você, o mundo lá fora está com medo de morrer, mas em você a doença existe para manifestar a glória de Deus. Em você ela manifesta a glória. Em você é só uma gripezinha. Aleluia, em você ela manifesta favor, porque você é filho amado. Aleluia, aleluia. Depois a Bíblia diz que Boaz e Ruth se casaram, e eles têm um bebê. O bebê se chama Obed. Obed se tornou o pai de Jessé, e Jessé era pai de Davi. Ruth era estrangeira, Ruth não tinha direito, Ruth era de um povo amaldiçoado, mas ela entrou na linhagem do maior rei de Israel. Tudo porque o Senhor se lembrou dela, e tudo porque ela decidiu seguir Noemi, e elas voltaram para a casa do pão. Na casa do pão há sustento para você. Ruth entrou na genealogia de Jesus. Sabe, a história de amor de Ruth é um quadro do Evangelho. Oh meu irmão,
sabe? Aquele que pertencia, aquela que era de um povo amaldiçoado, aquela que não tinha nenhum direito ao povo de Deus, ela se tornou participante da genealogia de Jesus. Uau! Meu Deus, hoje não tem uma maior revelação do que essa. A lei perdeu o domínio para você, e você se tornou filho, você se casou com o verdadeiro remidor, você vai se casar com o Cordeiro, você é a noiva do Cordeiro, Ele vai te redimir, te levar de volta para casa, e você vai desfrutar do Pai para sempre. Uau, o mundo lá fora teme a morte, e tem ouvidos espirituais. Os maldosos vão deturpar o que eu estou dizendo e vão nos atacar depois na internet. É mesmo, é. No Instagram que saiba na semana. Tem ouvidos espirituais. Você não morre, você dorme. Porque um dia o seu pai vai te buscar de volta para te levar para Ele. Maranata, ora vem Jesus. Oh Jesus, vem Jesus. Meu irmão, quando você estiver triste, olha para Ele, Ele é sua alegria. Quando você estiver confuso, não sabe o que você tem que fazer, compartilha com o Senhor, porque Ele é a sua sabedoria. Quando você estiver fraco, olha para Ele, porque a Bíblia diz que Ele é a sua força. O amor dEle é aquele que muda você, e o amor dEle é aquele que jamais vai mudar. A sua graça e o seu amor se renovam por mim e por você a cada manhã. Uau! Eu vou encerrar com uma frase, nós vamos participar da ceia, da mesa do Senhor. Você aí na sua casa, prepara os seus elementos, aleluia. Por fim nós lemos que Boaz gerou Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Não tem nada mais significante na Bíblia do que isso. Por quê, pastor? Os nomes carregam significados espirituais. Presta atenção. Boaz significa nele a força. Obed significa servo. Jessé significa riqueza. E Davi significa amado. Tem uma mensagem, tem uma frase. Nele a força para servir riqueza ao seu amado. O Senhor é a sua força, e Ele quer servir você de riquezas. Ele quer redimir você, Ele quer te cobrir de bênçãos. Ele te fez filho, e nos filhos jamais sofrem na presença do Pai. Uau. Os meninos estão na salinha? Ok. Eu vou encerrar. Esses dias o meu filho, uma quadrilha santa, né, Johannes? Aleluia, aleluia, David, tamo junto, até na dor. Os nossos filhos aprontaram aí no fundo, e o meu é o mandante do crime. Oh Deus. E aí, irmãos, ele trouxe um prejuízo, ele deu um prejuízo financeiro. E eu disse para ele: olha, o seu prejuízo vai custar para você. Você vai perder o seu presente do dia das crianças. Quando ele ouviu isso, ele pensou: que glória, só? Mas só isso? É. Ele falou, eu acho que ele pensou: aleluia, nem vou ficar de castigo, nem vou apanhar nada, louvado seja Deus. Foi uma bênção, até ele ver a irmã dele ganhando presente ali no final do culto, e ele pensou: e o meu? Falei: não, você não tem, você quebrou, você trouxe prejuízo. Aí caiu a ficha, saí no prejuízo. E quando chegou em casa e o irmão dele ganhou um dinheiro, porque o irmão dele já é mais velho, não dá para dar brinquedo para ele, não sei muito fazer, então eu dou dinheiro para ele, administra, né? E aí ele olhou e falou: e eu? Você não tem. Criança é uma bênção, irmãos, eles ouvem a palavra. Ele virou para mim e falou: pai, mas Deus não dá para quem não merece? Eu não mereço, por que você não vai me dar? Ele quase me convenceu. E aí eu virei para ele e falei: porque eu estou te ensinando, eu estou dando uma lição para você. Você ainda é pequeno, e a Bíblia diz que enquanto o herdeiro é menor, em nada ele se difere do escravo. Aí ele falou: então eu sou que nem um escravo. Eu falei: você entendeu? Aleluia, aleluia. Mas na semana, eu sou pai, ele perdeu, não teve, passou, ele nem está lembrando. Mas na semana, eu saí para almoçar, e eu passei em frente a uma loja de brinquedo, e eu comprei um presente para ele, está guardado. Ele não recebeu, ele perdeu, mas ele é meu filho. Eu só estou esperando ele me pedir. Quando ele pedir, ele recebe, para eu falar para ele: essa é a graça que você falou. Mas por que ele não recebeu, pastor? Porque ele não pediu mais.
Se ele pedir, eu dou. Está guardado, está esperando ele pedir. Não conta para ele não, quero que ele peça por ele. Não vai você estragar o meu trabalho do menino. Mas veja, é assim com você. O Senhor tem os tesouros escondidos para você. Resolveu te redimir, te amar. Você fica triste porque os pastores são abençoados? Não fique, os pastores são abençoados porque eles pedem. Você não é porque você não pede. Pede. Começa a falar para ele, e o Senhor vai te dar, vai fazer os mesmos milagres que os irmãos têm vivido, os mesmos. Você não tem porque você não pede. Pede e o Senhor vai te dar. E nós vamos fazer isso hoje. A Bíblia diz que há uma glória para os filhos. Você tributa glória ao Senhor, e o Senhor devolve glória para você. A glória que vem para você é a boa opinião de Deus a seu respeito. Você sabe qual é a opinião de Deus sobre você? Que você é filho amado. Aleluia. Ele não merece. Eu já tenho. É só ele pedir. Você já tem. Você pede. E o Senhor vai te dar tudo aquilo que você precisa. Se ele não poupou o filho dele por amor a você, o que mais ele pode poupar? Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Aleluia. O Hannes e o... Não, o Hannes vai para o louvor, né? O Og